Olá, vamos mais para uma reflexão do livro Como a Minha Boca é Grande. Mantendo o vaso purificado e preparado para o uso do mestre. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também utensílios de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar do que é impuro e vil, que se separa do contato com influências corruptas e contaminadas desses erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda e boa obra? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. É difícil não falar sobre os nossos problemas. Você sabe por quê? Porque queremos compaixão. Se continuarmos a falar para todo mundo como nós sentimos, é como as coisas são horríveis, não vai demorar muito e não haverá mais ninguém com quem conversar. É possível cansar as pessoas com nosso relatório negativo, mesmo aqueles que mais se importam conosco. Não importa o quanto nos amem, elas não querem ouvir aqueles mesmos relatórios negativos, dia após dia. Uma razão é porque já têm seus próprios problemas e não querem nem precisam suportar os nossos. Isso é incompreensível. Quanto nós pode verdadeiramente dizer que quer ouvir os problemas de alguém o tempo todo? Se a questão é essa, talvez nós é que precisamos de aconselhamento e oração. Você e eu temos duas responsabilidades em relação aos relatórios ruins. Primeiro, não produzi-los, segundo, não recebê-los. Cada um de nós tem a responsabilidade de não falar negativamente e não permitir que falem conosco dessa maneira. A nossa responsabilidade ajuda-nos uns aos outros de forma piedosa, evitando pensar e falar negativamente sobre os outros, sobre nós mesmos ou sobre as situações que todos temos de enfrentar. Quando as pessoas vinham fazer fofoca, eu pensava que era obrigada a escutá-las. Tenho que admirar que havia uma parte de mim que queria ouvir, então eu me escondi atrás de desculpas. Bem, não posso dizer-lhe que não me contém essas coisas, porque não quero ferir seus sentimentos. Não é o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo que viemos em Efésios 4. Paulo disse que não devemos permitir que nem nossa mente, nem a dos outros sejam poluídas. De acordo com que o Paulo escreveu ao jovem discípulo Timóteo, você e eu devemos ser vasos limpos, devemos nos manter puros e ajudar os outros a se manterem puros também. Para isso, devemos pensar e falar de maneira que Deus quer que pensamos e falemos. Devemos estar sempre conscientes de nossos pensamentos e palavras, porque Deus ouve e registra cada uma delas em seu memorial. Então, eu vou falar até aqui e vamos fazer essa reflexão. E quando eu estava lendo isso, me veio uma coisa que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Como eu sempre digo, eu dou os exemplos que eu passo, não que os outros passam. Eu tive um cliente que teve um grande problema. E eu queria ajudá-lo da melhor maneira possível, pondo pensamentos positivos em tudo aquilo que ele estava passando.
Só que a energia dele era tão pesada. E outra, ele não me dava tranquilidade. Vocês imaginam ficar 12, 13 horas com fone de ouvido, escutando a mesma coisa? Foi o que disse aqui. Você cansa a sua mente, cansa seu espírito, cansa tudo e cansa todo mundo ao seu redor, porque ele estava sempre no telefone, não teve respeito por mim. Quando eu estava trabalhando, quando eu queria descansar, quando eu queria ler e principalmente quando eu fui de férias. Ele não me deu sossego. Como nós estávamos diferença de 5 horas de diferença, às 5 da manhã, aqui é meia-noite. Ele estava me ligando. Eu levantava 6 da manhã, por causa de fuso horário, eu não dormia direito, tava meu telefone ligando, tocando. Então, assim, muitas vezes eu não atendia porque eu tinha que estar junto das pessoas, né? Que eu estava de férias, queria curtir a minha família, mas ele queria falar, ele não se importava com os meus sentimentos. Ele não se incomodou se ele estava me incomodando. Ele não se incomodou com o que ele estava fazendo para mim. Escutei piadinhas, porque ele não dava sossego. Meu telefone tinha que estar no silencioso. Então assim, porque era a mesma coisa. E você cansa, realmente você cansa. Então não faça isso com as pessoas. Eu hoje não faço isso. Eu sei que eu tenho problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós temos desafios. Mas esses desafios a gente não precisa falar para toda a mesma pessoa, todo instante, o que você está passando, o que você está. Não pode, porque a pessoa cansa e cansa a mente dela, ela fica doente. Tanto que eu fiquei estressada, eu fiquei esgotada. Ninguém tem noção do esgotamento mental que eu tive. E ela não entende. Hoje eu cortei. Eu cortei porque não dá. É a mesma história, é o mesmo falatório, é as mesmas queixas, é o mesmo desabafo. Será que você está fazendo isso com as pessoas? Reflita. O que você está passando para os outros, dos seus problemas? Sabe, eu costumo sempre dizer, nossos problemas estão dentro de nós para a gente resolver. A gente pode aconselhar, a gente pode orientar, mas a gente não pode resolver problemas de ninguém. Quem pode resolver é o lá de cima. Porque você deixou o outro entrar. Se você está reclamando demais, se você está falando o mesmo assunto toda hora com todas as pessoas, porque você deixou o outro entrar, você não tem Deus, você não está deixando a tua luz entrar, você está deixando a tua escuridão entrar. Não é a tua luz que está entrando, é a tua escuridão. Então tome cuidado com isso, reflita o que você está falando toda hora, a todo instante. Se você está reclamando das mesmas coisas. Eu tenho um exercício assim espetacular que eu também faço comigo. Antes de falar para os outros, eu falo comigo. Eu entro para dentro de mim, rebobino a fita e vejo o que eu estou fazendo de errado. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? O que eu ocasionei para isso acontecer? Então fica aqui. Não fiquem falando do mesmo assunto a toda hora, a todo instante com as mesmas pessoas. Reflita, pense e coloque luz na sua vida. Coloque luz no seu caminho. Coloque luz na sua vida e na sua casa.